Olá, nós iremos apresentar agora um trabalho da disciplina de Tópicos em Urbanismos Bioclimáticos, com a docente Soneise. O grupo é composto por Diego Gabriel e Gabriela Rodrigues Esteves. Nós iremos estar explanando para vocês sobre microclima e ocupação de solos. Nós ficamos com o artigo Influência de variáveis de ocupação de solo no microclima urbano, um estudo de casos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O artigo é escrito por Giane de Campos e Jerusa Lazarotto, com origem de publicação no 7º Congresso Pluris, em 2016. O artigo ele visa investigar a influência de variáveis de ocupação de solo. No caso, a pesquisa ela busca explanar as alterações climáticas no meio urbano, os efeitos dela no conforto humano e na qualidade do ar e no consumo de energia. Apresentar os resultados da análise e da influência das variáveis de ocupação de solo sobre o microclima nessas 10 áreas de estudo no bairro Camobi, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os estudos, as coletas de dados foram realizadas no período noturno. A proposta metodológica é estudar a influência de variáveis de ocupação de solo, com a densidade construída, a pavimentação, a relação de pavimentação e vegetação, na formação de um microclima neste bairro. As variáveis climáticas elas foram obtidas em 10 pontos do bairro Camobi. A análise foi elaborada com a base de dados noturnos, sendo essas coletas de dados 3 dias no verão e 3 dias no inverno. A metodologia ela foi baseada nos processos de caracterização da área de estudo, a seleção dos pontos de medição, o levantamento das variáveis de ocupação urbana, a coleta de dados climáticos, a seleção dos dias mais adequados para a coleta de dados e a integração dos dados e, em seguida, a discussão dos resultados obtidos. Santa Maria é um município de porte médio, localiza-se na região central do estado do Rio Grande do Sul. O bairro situa-se no leste do município, tem uma população de aproximadamente 22 mil habitantes, segundo o IBGE de 2013. A topografia ela é quase plana e a ocupação é de baixa e média densidade de construção. O bairro ele concentra atividades de instituição federal, comércio, serviço e uso do bairro se dá predominantemente habitacional. A caracterização do bairro em CFA, segundo as classificações de Köppen, é classificado como um clima subtropical, sempre úmido de verões quentes, com temperatura média anual de 18,8 graus Celsius. Aquisição de dados. Para a aquisição de dados, foram escolhidos pontos com diferentes padrões de ocupação, sendo eles os critérios adotados para a escolha, no caso, o abrigo para a coleta de dados, né? No caso, foram implantados principalmente diversidades nas formas de ocupação por edificação, vegetação e áreas pavimentadas, e também a segurança dos aparelhos de medição. No caso, nessa figura A gente pode analisar o bairro Camobi, destacado em cinza. Na imagem B, nós podemos analisar o abrigo para a inserção do equipamento de medição das temperaturas para a coleta, né? Na figura C, nós podemos analisar os pontos de coleta. Para cada ponto de medição climática, foram levantados parâmetros de ocupação de solo em seu entorno, considerando um raio de 150 metros. Os parâmetros classificados em projeção horizontal foram edificações, áreas pavimentadas, sendo elas em asfalto ou concreto, pedra, áreas gramadas, áreas permeáveis, não vegetadas e árvores e corpos d'água. O levantamento ele foi realizado através de um trabalho em campo, interação de fotos aéreas também. Caso na figura 2 aqui nós podemos analisar as legendas, né, de cada análise, se são árvores, onde é revestimento, onde é pavimento,
E ao lado nós podemos analisar a imagem aérea. O procedimento de análise. Para análise, selecionou 3 dias de cada estação, no caso, 3 dias no inverno e 3 dias no verão. No caso, foram utilizados os dados climáticos do período noturno e avaliando as diferenças. O inverno foram analisados das 5 às 22 horas, né? E no verão, das 7 da noite às meia-noite. E também o horário das 21 horas no verão e no inverno, para cada dia. Em relação ao bairro, o bairro como BI, ele não tem uma densidade muito alta de construção igual aos grandes centros, até que no trabalho ele fala que a densidade é de 62,5% de cobertura pavimentada. E após alguns estudos realizados sobre essa densidade, essa taxa de ocupação, eles fizeram essa tabela que mostra basicamente onde tem a porcentagem de edificação construída, de vegetação, de pavimentação e onde tem apenas o solo mesmo, de cada ponto, dos 10 pontos que eles pontuaram, que já foi mostrado anteriormente. Esse é a tabela dos pontos, que ele mostra mais detalhadamente, como a Gabi já disse nas legendas ali, um a cada 50 metros, um a cada 150, e esse que ele fez colorido, onde ele pontua onde são a maior parte da vegetação, a parte azul são edificações, algumas de porte com um porte mais elevado. E aqui eles usaram muito isso também para criar aonde tem a maior taxa coberta e a maior área de pavimentada, que vai dar grande influência nos resultados do estudo futuramente. Pode passar. Eles escolheram 3 dias para fazer essa análise da questão térmica que acontece. E desses 3 dias, um dia não foi muito, no verão, um dia não foi consistente, acabou mostrando alguns problemas com relação à nebulosidade, velocidade dos ventos. E no inverno, todos conseguiu avaliar todos de maneira igualmente. Pode passar. Após esses dados da medição de temperatura, eles conseguiram formar essas tabelas, que basicamente elas mostram os dias onde tiveram maior temperatura, onde a temperatura ficou mais elevada e uma temperatura mais baixa, considerando um resultado onde a vegetação tem uma grande influência. O ponto 2, basicamente, são construções de um pavimento só, residenciais. Ponto 3 é bem pavimentado, tem bastante, uma taxa de ocupação bem elevada. O ponto 7, como ele falou, é o ponto que tem a taxa de ocupação o maior, 62,7%. E que acabou influenciando nessa questão da temperatura. Você pode observar aqui na figura 5 também, que eles são os pontos que a temperatura ficou mais elevada mesmo durante os dias. E no ponto 1, 4 e 9 são os pontos que a temperatura durante a noite ficou mais amena, ficou mais baixa. Como você pode observar nas tabelas, ela acaba sempre na parte do começo da tabela, onde as temperaturas estão menores, mais amenas. No ponto 3, 6 e 7, eles acabaram sendo algumas temperaturas elevadas também, onde tem uma vegetação, até que eles pontuaram esses pontos, porque ela até tem uma vegetação, mas esses pontos acabaram sendo mais afetados pela temperatura elevada. Os resultados finais da pesquisa indicaram que a diferença de ocupação do solo estudados influenciou as temperaturas em um microclima. No caso deles, era até 150 metros. Nas duas estações, os resultados indicaram correlações significativas entre as variáveis climáticas e a cobertura pavimentada vegetal, com as variáveis densidade construída e árvore, e correlação com as variáveis climáticas foi significativa apenas no verão. Como eu já tinha falado, no inverno
essas variáveis climáticas não foram tão significativas. Mas a parte dos dados se mostra inconsistentes, não trazendo uma resposta significativa. Bom, para a realização, né, dessa coleta de dados em campo, foi de suma importância, no caso, a caracterização, né, da coleta local dos dados. Entretanto, houveram algumas falhas de padronização de coleta de dados, sendo elas os horários, né, distintos de coleta no inverno e no verão, e a seleção dos dias adequados para a coleta de dados, cujo eles não foram tão específicos, não tiveram um parâmetro, no caso, para a escolha desses dias. Essa é a nossa referência bibliográfica, né? No caso, é o artigo Influência de variáveis de ocupação de solo no microclima urbano, um estudo de caso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.